Seja bem-vindo ao canal Quizmaster. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e já deixe seu like. Será que você consegue lembrar os jogadores do Penta? Vamos ver? Goleiro, usou a camisa 1. Jogava no Palmeiras e foi titular. Qual o jogador? Marcos, como jogador passou por 3 times e se tornando ídolo do Palmeiras, tem 562 jogos na carreira e 16 títulos, entre eles Copa do Mundo e Libertadores. Goleiro, usou a camisa 12, jogou no Milan e foi reserva. Qual o jogador? Dida, como jogador passou por 5 times, tem 867 jogos na carreira e 28 títulos, entre eles Copa do Mundo, Champions League e Libertadores. Lateral, usou a camisa 2, jogou no Milan e foi titular na Copa. Qual o jogador? Cafu, como jogador passou por 6 times, tem 920 jogos na carreira, 63 gols e 24 títulos, entre eles Copa do Mundo, Champions League e Libertadores. Lateral, usou a camisa 13, jogou no São Paulo e foi reserva na Copa. Quem é? Belete, como jogador passou por 7 times, tem 600 jogos na carreira, 45 gols e 22 títulos, entre eles Copa do Mundo, Champions League. Zagueiro, usou a camisa 3, jogou no Leverkusen e foi titular. Qual o jogador? Lúcio, como jogador passou por 11 times, tem 801 jogos na carreira, 47 gols e 21 títulos, entre eles Copa do Mundo, Champions League. Zagueiro, usou a camisa 4, jogou no Milan e foi titular na Copa. Quem é? Roque Júnior, como jogador passou por 11 times, tem 493 jogos na carreira, 22 gols e 10 títulos, entre eles Copa do Mundo, Champions League e Libertadores. Zagueiro, usou a camisa 14, jogou no Grêmio e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Anderson Polga, como jogador passou por 3 times, tem 536 jogos na carreira, 18 gols e 9 títulos, entre eles Copa do Mundo e Mundial de Clubes. Lateral, usou a camisa 6, jogou no Real Madrid e foi titular na Copa. Quem é? Roberto Carlos, como jogador passou por 9 times, tem 1.141 jogos na carreira, 130 gols e 23 títulos, entre eles Copa do Mundo e Champions League. Lateral, usou a camisa 17, jogou no Parma e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Júnior, como jogador passou por 7 times, tem 762 jogos na carreira, 47 gols e 14 títulos, entre eles Copa do Mundo e Libertadores. Volante, usou a camisa 5, jogou no Lyon e foi titular na Copa. Quem é? Edmilson, como jogador passou por 8 times, tem 686 jogos na carreira, 15 gols e 16 títulos, entre eles Copa do Mundo e Champions League. Volante, usou a camisa 8, jogou no Arsenal e foi titular na Copa. Quem é? Gilberto Silva, como jogador passou por 6 times, tem 644 jogos na carreira, 41 gols e 16 títulos, entre eles Copa do Mundo e Libertadores. Volante, usou a camisa 15, jogou no Flamengo e foi titular na Copa. Qual o jogador? Kleberson, como jogador passou por 9 times, tem 431 jogos na carreira, 56 gols e 21 títulos. Volante, usou a camisa 18, jogou no Corinthians e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Vampeta, como jogador passou por 16 times, tem 505 jogos na carreira, 37 gols e 14 títulos, entre eles Copa do Mundo e Mundial de Clubes. Meio campo, usou a camisa 7, jogou no Corinthians e foi reserva na Copa. Qual o jogador?
Ricardinho, como jogador passou por 11 times, tem 733 jogos na carreira, 151 gols e 14 títulos entre eles Copa do Mundo e Mundial de Clubes. Meio campo, usou a camisa 11, jogou no Barcelona e foi titular na Copa. Quem é? Ronaldinho Gaúcho, como jogador passou por 8 times, tem 837 jogos na carreira, 318 gols e 18 títulos entre eles Copa do Mundo, Champions League e Libertadores e foi 2 vezes melhor do mundo. Meio campo, usou a camisa 23, jogou no Milan e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Kaká, como jogador passou por 6 times, tem 755 jogos na carreira, 240 gols e 14 títulos entre eles Copa do Mundo, Champions League e Mundial de Clubes e foi uma vez melhor do mundo. Meio campo, usou a camisa 10, jogou no Barcelona e foi titular na Copa. Qual o jogador? Rivaldo, como jogador passou por 15 times, tem 994 jogos na carreira, 477 gols e 28 títulos entre eles Copa do Mundo, Champions League e foi uma vez melhor do mundo. Atacante, usou a camisa 20, jogou no Corinthians e foi reserva na Copa. Quem é? Edilson, como jogador passou por 19 times, tem 777 jogos na carreira, 333 gols e 16 títulos entre eles Copa do Mundo e Mundial de Clubes. Atacante, usou a camisa 21, jogou no Corinthians e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Luizão, como jogador passou por 17 times, tem 519 jogos na carreira, 251 gols, 16 títulos, entre eles Copa do Mundo, Mundial de Clubes e Libertadores. Atacante, usou a camisa 17, jogou no Real Betis e foi reserva na Copa. Qual o jogador? Denilson, como jogador passou por 10 times, tem 577 jogos na carreira, 67 gols e 13 títulos entre eles Copa do Mundo. Atacante, usou a camisa 9, jogou no Real Madrid e foi titular na Copa. Qual o jogador? Ronaldo, como jogador passou por 7 times, tem 623 jogos na carreira, 419 gols e 18 títulos entre eles 2 Copas do Mundo e foi 3 vezes melhor do mundo. Treinou a seleção brasileira por 2 vezes e também treinou Portugal. Felipão, como treinador passou por 23 times e 49 títulos entre eles a Copa do Mundo. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal e deixe seu like.